diretamente dos estúdios da Lumos em Salt Lake City. Eu sou Gilbert Gertner, presidente da Lumos, e quero mais uma vez agradecer a audiência de cada um de vocês subscrevendo nosso canal. E hoje nós temos um vídeo um pouco diferente para vocês. Nós temos recebido muitos pedidos de informações de como que funciona os cursos de mestrado aqui nos Estados Unidos. Basicamente, o início é o mesmo. Vocês vão ter que adquirir o inglês e depois serem aceitos em uma escola de mestrado ou em um programa de mestrado em uma universidade que tenha isso. E vocês devem lembrar do meu companheiro de bancada aqui, o Minas. O Minas foi nosso aluno aqui na Lumos. Ele veio para cá, adquiriu fluência no inglês, fez o teste do TOEFL, fez uma aplicação em uma universidade no Arizona e foi aceito na Escola Superior de Thunderbird, onde ele está fazendo o mestrado hoje. Então a gente pediu para o pessoal da produção, hoje eles vão ficar bravos comigo aqui, que a gente podia fazer uma ponte com ele ao vivo, diretamente lá de Phoenix, no Arizona, para conectar com a gente aqui. Pessoal, vocês conseguiram? Já tem ele na linha? Ótimo. Então, pessoal, o que vocês vão ver agora vai ser um depoimento do Minas, que ele está lá no Arizona, estudando no mestrado, faz pouco tempo que ele começou, e vocês vão ver como é que é esse programa, como é que é a vida acadêmica de um curso superior nos Estados Unidos. Pessoal, podemos ir lá? Então, Minas, se você está me escutando, eu queria que você contasse para os nossos telespectadores aqui, para o pessoal que subscreve o nosso canal, como é que é a vida aí, quem está fazendo mestrado, se é muito puxado ou não. E daí me conta, aqui já está esfriando. Hoje de manhã já tinha um pouquinho de neve na montanha. Como é que está tudo aí? Pessoal, conecta com o Minas então lá. Bom dia, Gilbert. Tudo bem contigo? Um grande prazer poder estar falando com você nessa manhã. Fazia tempo que a gente não conversava um pouquinho, infelizmente eu não posso estar no estúdio, então vai ter que ser daqui. Você perguntou do calor. Bom, Phoenix é quente, mas hoje está bastante agradável. Quando eu cheguei aqui, comecinho de agosto, pegava 42 a 44 assim, com facilidade, tá? Mas agora chegou setembro, a temperatura está tranquila. Eu vou dizer assim que está uma manhã curitibana aqui. Temperatura bem agradável, o clima está mais úmido, então está bem gostoso. São 60, 90 dias de calor intenso aqui que Phoenix tem, mas depois disso a coisa fica melhor. Conforme nós prometemos naquele último episódio que nós conversamos, Gilbert, eu ficaria de mandar algumas informações da vida acadêmica aqui para vocês e para quem está nos assistindo. E é isso que eu quero fazer hoje. Eu quero falar um pouquinho da vida acadêmica de um estudante de mestrado. Eu comecei meu mestrado aqui no início de agosto. Eu estou fazendo um mestrado em gestão global ou Global Management. É um MBA, de fato, como um MBA clássico, como nós conhecemos muitos, só que todas as matérias ela tem sempre uma abordagem para negócios mundiais. Então hoje a Thunderbird ela é reconhecida como a melhor escola de negócios internacionais do mundo. Então é uma escola bastante respeitada e ela é uma escola que já existe há muitos anos. Para você ter uma ideia, ela tem esse nome Thunderbird, porque nessa quadra aqui existia uma base aérea do governo americano e aqui eram treinados pilotos para a Segunda Guerra Mundial. Então depois que a guerra acabou, essa área toda aqui foi comprada por $1, o exército americano vendeu para o investidor por $1, com a condição que ele transformasse toda essa estrutura aqui numa escola, em um ambiente educacional. E ele resolveu fazer então um mestrado que se tornou o primeiro mestrado de educação global, de negócios internacionais do mundo. Então por isso Thunderbird se tornou tão famosa, por ser a primeira no mundo nessa área. Então quero falar um pouquinho mais ou menos como é que foi essa transição e como é que é a vida de quem começa a estudar aqui. Primeira coisa importante, as 2 primeiras semanas foram bastante intensas, eles chamam de fundação, ou foundations, onde você tem a preparação para o que vai acontecer na escola. Não são as aulas com os professores, mas são aulas preparatórias, eventos. Então foram 2 semanas, para você ter uma ideia, em média, das 7 às 7, incluindo sábado. Então foi bastante intenso, mas foi bastante interessante porque preparou, algumas tarefas prepararam você para entender como é que as aulas aconteceriam. Essa MBA, Gilbert, é full-time. Normalmente, um aluno internacional, quando vem para os Estados Unidos fazer MBA, ele se envolve numa MBA full-time. São raras as MBAs que têm aulas à noite, que você pode ficar livre de dia. Normalmente, para que você tenha os créditos suficientes para ter direito ao visto de estudante, você vai estar numa MBA full-time. Assim como esse estudante de tratamento full-time, eu quero explicar o que é isso. Então, nós passamos
As aulas, em média, vamos supor, vão de 9h30 a 1 da tarde, de segunda a quinta. Até não é tão intenso assim, né? Você imagina que quem faz mestrado no Brasil sempre faz fim de semana, à noite, ainda tem que trabalhar o dia inteiro. Mas, o que acontece? Depois da aula, em média, os alunos têm que dedicar de 3 a 5 horas por dia aos estudos. Então, aqui atrás de mim, nós temos a biblioteca. Então, depois da aula, você vai para a biblioteca, você vai encontrar todos os teus colegas de classe, eles estão espalhados pela biblioteca fazendo alguma coisa, ou lendo um livro, uma pesquisa, uma tarefa, fazendo alguma coisa que foi requerida do curso. Então, para você se manter o teu score, as tuas grades, né? Tuas notas corretamente, você tem que dedicar um tempo muito grande aos estudos aqui. Inclusive, sexta-feira não tem aula, você chega às 9 horas da manhã na biblioteca, sexta-feira, o que você encontra? Quase toda a tua turma está ali envolvida. Do meu lado direito aqui tem salas em que você pode também acessar, sem precisar marcar. Sempre tem gente nessas salas, reunindo-se em grupos, estudando, fazendo as tarefas em conjunto para poder desenvolver. Então, uma coisa importante, Guilherme, para aquela turma que está se preparando para o TOEFL, você vê sempre o aluno reclamando, é muito difícil o TOEFL, porque a nota tem que estudar bastante, tem que ler muito, tem que ler rápido. Então se prepara, porque aquilo que você vai aprender no TOEFL, que é ler rápido e buscar informação rápida, é uma coisa muito comum aqui, né? Eventualmente o professor vai falar assim para você, amanhã nós vamos fazer um debate aqui de 3 capítulos do livro, um livro desse tamanho, de contabilidade, economia ou finanças, e você tem que dar conta de um dia para o outro daquele conteúdo, e ele vai lançar uma pergunta no meio da aula para você e você tem que estar preparado para responder, porque aquilo vale 40%, aquela tipo de pergunta fria que eles falam, vale 40% da tua nota. Então, não fique achando que essa tua preparação para o TOEFL não vai ter valia nenhuma. Vai, para mim pelo menos, especialmente nessa parte do reading, foi muito bom. Nós tivemos, por exemplo, em economia aqui, 2 provas relâmpago, que eles falam, de quiz de 5 perguntas, poucos minutos para responder, uma série de capítulos que você podia até consultar, e aqueles que tinham uma leitura mais rápida, uma busca mais rápida, tiveram mais sucesso. Eu consegui até ter uma nota um pouquinho melhor que alguns americanos que se bateram ali para achar as respostas na hora. Então, essa dinâmica que a gente aprende no TOEFL, que você aprende em coisas que você lê mesmo fora da aula, vão te ajudar bastante, isso é importante, tá? O que é importante falar sobre a vida acadêmica aqui? Essa intensidade é muito grande, como eu já falei, então você tem que se dedicar bastante, acordar muito cedo, às vezes você vai dormir tarde, fim de semana, sábado, domingo, às vezes você tem que se dedicar estudando. Uma coisa muito importante que acontece na vida acadêmica de um mestrando é que as universidades americanas elas têm uma conexão muito forte com o mercado. A gente sabe que muitos alunos, Gilbert, que vêm para os Estados Unidos fazer um mestrado ou fazer um bacharel, um associate, a grande maioria dos alunos internacionais, ele está vislumbrando basicamente uma oportunidade de entrada no mercado de trabalho americano. Então as universidades elas têm conexão muito forte. Então a Thunderbird, assim como outras boas universidades, ela traz as empresas aqui e você acaba se relacionando, fazendo um grande network. Então você tem que se preparar realmente para estar aqui e o grande, digamos, caminho para quem gostaria de ter uma carreira, uma vida profissional nos Estados Unidos é os estudos. Mas tem que lembrar que se você faz um Associate Degree, você tem alguma chance de conseguir um trabalho nos Estados Unidos. Talvez nem tanta chance assim. Por quê? Porque para você ter uma aplicação de H1B, nós explicamos a aplicação de H1B lá atrás, Gilbert, você precisa ter um bacharelado ou um curso superior de 4 anos. Então, Associate provavelmente não vai te dar. Você pode até ter experiência no OPT, depois do Associate você tem 1 ano, mas você ainda não está apto, elegível a uma posição de H1B, só depois de um bacharelado. Mas se você faz um bacharelado e você aplica para um H1B, você já está elegível, você tem um problema que você não tem aí, você está numa fila muito grande de estudantes internacionais tentando essa vaga. Se você faz um mestrado e uma empresa aplica para você, você tem uma chance muito maior, porque você vai para uma segunda fila muito menor de competição para conseguir esse visto, caso uma empresa aplique para você. Então é muito importante que você foque, dentro do teu planejamento, você coloque lá, se for o caso, coloque a Associate Degree ou um college, a sua graduação, o bacharelado, e também coloque na linha de produção aí o planejamento para um mestrado. E quais são os conselhos que eu digo para quem vem para cá? Primeiro, planejamento,
Isso é fundamental, nós falamos isso sempre, mesmo para ser um estudante de inglês, que digamos assim, a maneira mais rápida de você se tornar um estudante internacional dos Estados Unidos, você precisa se planejar financeiramente, com tempo, você precisa fazer muita pesquisa a respeito de onde você quer estudar. Se você fala em mestrado especialmente, você tem um número muito grande de opções nos Estados Unidos, mas muito grande. E aí dentro da tua área de trabalho, tua área profissional, dentro da área que você quer desenvolver, você tem que escolher qual o mestrado que você quer fazer e onde. Aqui nos Estados Unidos é muito rico e desejável a mudança de carreira. Quem faz mestrado em Business, MBA, eu vou falar que pelo menos 40, 50%, se não um pouquinho mais, dos estudantes vêm de outras áreas. Eles vêm de química, engenharia, eles vêm da pedagogia, educação física, eles vêm de muitas outras áreas, psicologia, muita gente, e isso é bastante saudável aqui, porque essas pessoas elas querem atuar em business dentro daquela área que se formarem. Por exemplo, um psicólogo vai para business trabalhar em recursos humanos, por exemplo. Quem é engenheiro vai trabalhar em business, mas trabalhando em áreas mais técnicas, em áreas que exigem mais conhecimento técnico e processo racional. Então, mesmo que você não tenha feito business no Brasil, administração de empresas, como a gente fala, você pode sim fazer MBA, e essa dificuldade, essa diversidade, essa transição de carreira, ela é bem-vinda aqui. Então, esse planejamento de onde você vai estudar começa agora. Você fala assim para mim, Minas, mas eu ainda não falo inglês. Começa a pesquisar agora as tuas opções. Quanto custa o MBA? Quanto tempo leva? Quais são os requerimentos? Mais tarde nós podemos falar fazer um outro episódio, Gilbert, sobre requerimento para você estudar numa instituição superior, fazer um mestrado nos Estados Unidos, mas a gente pode falar um pouquinho sobre o GMAT, por exemplo, que é um segundo teste que você precisa fazer para fazer o mestrado de administração aqui nos Estados Unidos, fazer um MBA. Algumas instituições exigem, é obrigatório, você tem que ter uma nota muito alta, algumas instituições não exigem o GMAT, ou é recomendável que você tenha, mas não é obrigatório, e eventualmente, dependendo do tempo de experiência que você tem, as universidades elas podem te dar o que é chamado, vocês vão ver nos sites, de waiver. Eles vão te dispensar da obrigatoriedade do GMAT, tá? Então isso é uma grande vantagem para quem não quer entrar nessa área de estudo que é o GMAT, que se você for ver alguns vídeos na internet, aí você vai ver com teste de matemática e inglês muito pesado. Pra você ter uma ideia, até os americanos têm dificuldade com esse teste. Então no teu planejamento verifica isso, porque se você tiver que incluir no teu GMAT, no teu planejamento de estudo, para chegar na universidade, o GMAT, coloque mais tempo. Então você vem para cá, você aprende o inglês, você é bem sucedido no TOEFL, mas depois você tem que começar a estudar para o GMAT ou o GRE, que é um segundo teste. Algumas universidades aceitam o GRE como forma de avaliação e pontuação na decisão da admissão. Então verifica isso, que isso é muito importante, porque eventualmente eu já vi, por exemplo, Gilbert, alunos chegando no final do ano para começar a estudar e falam assim, como as aplicações para estudante internacional, elas começam dia 1º de março, quer dizer, você tem janeiro e fevereiro, alguns acham que vão chegar no final do ano para aprender inglês do zero, e aí em 3 meses já estão com o TOEFL, em mais 30 dias de GMAT, talvez já conseguiu. Um pouco difícil. Se você é um engenheiro, se você vem da área de exatas, o GMAT vai ser um pouco mais fácil para você. Mas o inglês pode levar um pouco mais de tempo. Então, veja bem em que momento você está do teu inglês, tá? Conversa com o pessoal da Lumos na hora que você forçar quantos níveis tem, em média quantos níveis eu levo para alcançar. Eu levei 2 níveis para alcançar o inglês de mestrado. Eu comecei no nível 4, no 5, Gilbert, eu já consegui a minha pontuação no TOEFL. Quer dizer, então foi muito rápido, logo depois já pude me envolver com o estudo de GMAT, por exemplo, né, para me aplicar nas universidades americanas. Então, esse planejamento é importante. E por que ele é importante? Porque, eventualmente, como você só tem essa janela 1º de março para aplicar para o mestrado, isso é quase que regra. Eventualmente, algumas universidades elas vão te estender, porque existe um prazo de aplicação que é 1º de março para os estudantes internacionais e existe um prazo para os estudantes locais, os americanos, que normalmente é 1º de abril. Normalmente, muitas universidades elas dão o mesmo prazo dos estudantes nativos para os estudantes internacionais que já estão dentro dos Estados Unidos, isto é, que já tem 1,20.
Então esses que já têm 1,20, eventualmente eles deixam aplicar um pouco mais tarde. Então faça esse planejamento, porque vocês vêm para cá achando que no ano seguinte já está fazendo mestrado, pode levar um pouco mais de tempo e isso exige a tua preparação. Então quanto antes você vier, antes desse 1º de fevereiro, um pouco mais fácil para você, tá? Eu quero deixar aqui, Gilbert, o tempo aberto para os alunos que quiserem fazer, depende, um contato direto comigo. Vou deixar meu e-mail aqui embaixo, pedir para o Israel colocar o meu e-mail aqui da Thunderbird. E eventualmente você é um aluno que quer vir para fazer mestrado e tem dúvida, quer falar um pouquinho sobre vida acadêmica, preparação, sobre tudo que você tem que fazer, escreve para mim no meu e-mail aqui e vai ser um prazer eu estar retornando, entrando em contato contigo e compartilhando essas informações. Porque uma das grandes dificuldades, Gilbert, de você vir para a vida acadêmica americana é justamente informação. Eventualmente, quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente tem uma noção de como vai ser, tem uma noção das opções que tem, e quando chega aqui é que efetivamente nós vamos ter a oportunidade real de saber as opções e ter feito um planejamento diferente. Eu vou dizer o seguinte: se eu soubesse o que tinha que fazer, como fazer a nível de passos, quais eram as coisas que eu tinha que fazer para chegar no mestrado, provavelmente eu teria iniciado meu mestrado no ano passado. Muito provavelmente que foi no meio do ano passado. Eu teria condições sim, mas como eu não conhecia as opções, a gente passa muito tempo estudando sozinho em casa, a parte de match, essas coisas, a gente vai descobrindo aos poucos, e é um prazer estar podendo compartilhar essas novidades e essa maneira em que você pode se tornar um aluno de mestrado nos Estados Unidos. Se você quer fazer um mestrado que não seja business, eu posso compartilhar um pouco mais na área de business e TI. Fora isso, eu não conheço muito, mas tem muita coisa na internet, procura antes, mesmo que ainda você careça do inglês, esteja um pouquinho longe de chegar no momento do mestrado, faltando 1, 2 anos, mas já comece a ver as opções agora, porque você já consegue ver quanto que é preço, como que passa, requerimentos e coisas assim, tá? Então aqui atrás de mim vocês estão vendo a biblioteca da Thunderbird. Ela fica cheia durante o dia, aqui está bastante cedinho agora, Gilbert, né? Você está 1 hora na minha frente agora e ela fica cheia durante o dia. Eu vou fazer alguns vídeos aqui mostrando para vocês a estrutura da escola. Essa aqui é quase uma quadra inteira gigantesca dentro da cidade de Glendale, que é do lado de Phoenix. Então os prédios são um pouco espalhados, todas as áreas ficam em áreas diferentes, porque eles têm muito terreno aqui para poder ter espalhado. E como isso era um campo de aviação, então os prédios ficam bastante espalhados. Ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, mas eu quero mostrar um pouquinho para você de como funciona e como é essa estrutura aqui da Thunderbird, ok? Um grande abraço, foi um prazer estar contigo, Gilbert, um prazer estar contigo aí do outro lado, prazer estar com vocês novamente. Se você tiver dúvida, me escreve, eu vou com prazer poder responder suas perguntas e espero que logo eu possa ter outra oportunidade de estar com vocês novamente. Um grande abraço e até mais.